Boa noite. Boa noite, pastora. Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estou feliz, né? Sempre estou feliz, sempre Amém. fico muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a irmã Anália, né? Mais uma vez pelo convite. Deus abençoe a cada uma das famílias, né? As famílias estão em casa, reunidas, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor Jesus. Isso é lindo. Eu fico imaginando Deus, né, no céu vendo isso. Eu fico imaginando isso. Eu imagino, né, um sorriso de Deus vendo uma família reunida, né, com o propósito de adorar o nome dele. Isso é lindo, né? A gente está num tempo onde as famílias, as pessoas, muitas pessoas hoje, né, a gente está em tempo de apostasia. E as pessoas perdendo a essência e perdendo, né, a vontade de estar na presença de Deus. Principalmente as famílias, né? Esse trabalho que vocês fazem é muito lindo. Deus continua abençoando este trabalho, a família de cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus continua cuidando, abençoando, né, e conduzindo as famílias ao propósito de Deus. Amém. Então, né, tem um tema, né, a palavra, né, tem um tema que é construir para crescer. Construir para crescer. Eu estava pensando hoje, eu falei assim, gente, mas construir para crescer. E Deus me levou lá para a história de José. José no Egito, filho de Jacó e de Raquel. Gênesis, a partir de capítulo 37, inicia a história de José. Mas onde eu irei ler está em Gênesis 45, capítulo 45, versículo 8, apenas um versículo. Aí eu estava pensando, construir para crescer. Para nós crescermos em qualquer sentido da nossa vida, seja financeiro, né? Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com o financeiro, os pais, pelo menos, né, eles, né, querem o melhor para os filhos, né? Quer que os filhos estudem, façam uma faculdade, não é assim? Nós pais somos assim. Só que nós também não podemos esquecer, né? Eu sou líder de adolescentes da igreja, e o meu esposo, então a gente fala muito isso com eles, não esquecer também da vida espiritual, que é o principal, né? E eu até costumo dizer assim com eles assim, primeiro vocês têm que estar bem estruturada espiritualmente para não chegar na faculdade e fazer bagunça. Eu falo assim, costumo brincar assim com eles. Então, para crescermos em qualquer sentido da nossa vida, seja, né, no secular, né, ou na vida financeira, ter um casamento, né, um casamento saudável, um bom relacionamento com amigos, com pessoas, um bom ministério, e espiritualmente, para crescermos em qualquer sentido da nossa vida, é necessário nós sermos construídos antes. Construídos antes. Então, aqui eu vou ver o Senhor levando José ao Egito para ele ser construído. Deus levou José ao Egito, né? Foi permissão do céu. Aí talvez as pessoas podem falar assim, Kelly, mas foi permissão dele passar a traição. Eu acho interessante, bem no início da história de José, que quando os irmãos dele, né, o Jacó falou assim, ó, você vai até os seus irmãos, vê onde seus irmãos estão. Olhe se eles estão passando bem, se eles estão fazendo tudo certinho, você vai atrás deles. E quando José estava aproximando dos seus irmãos, né, estava a alguns metros de distância, os seus irmãos já estavam planejando fazer maldade com José. Imagina, estava vendo tipo alguém, você vai à direção de alguém e uma pessoa vai e começa a falar mal de você, começa a articular coisas a respeito mal sobre você. Assim fez os irmãos de José. E então ele já estava planejando quando José já estava aproximando. Então foi permissão do Senhor acontecer isso. E nós questionamos muito o Senhor em relação às adversidades que passamos. Nós questionamos o porquê, o por causa, né, de certos problemas da nossa vida, por que fulano fez mal para a gente, ou por que as acusações, as perseguições, as críticas, as dificuldades no trabalho, né? Muitas pessoas passam dificuldades no trabalho. Às vezes você
fez de tudo para estar ali, sabe? Uma posição que você está hoje, mas está tendo tanta dificuldade, você fica questionando ao Senhor. Questionando. E hoje mesmo uma mulher me procurou, me pedindo oração, eu orei por ela, e eu falei com ela, falei assim, olha, vou te falar uma coisa que eu tenho aprendido muito com Deus. Deus permite situações da nossa vida para que nós podemos aproximar mais dele, porque ele requer uma posição nossa diferente. E eu acredito que o Senhor levou José no Egito para isso, para construir José. Então diz assim, olha, capítulo 45 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, versículo 8. Então, agora, não foste vós que me enviaste aqui, mas Deus, aleluias, ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Aleluias! Isso já se passaram aproximadamente quase 15 anos que quando aconteceu isso, né? Mais de 15 anos aproximadamente. Porque José aqui, ele já era governador do Egito, ele já era honrado. E eu acho maravilhosa essa palavra. Eu falo que quando José disse isso, ele diz isso para os irmãos dele. Sabe aqueles irmãos dele que colocaram ele, jogaram ele no buraco, que pegaram as vestes deles, rasgaram as vestes dele, a túnica, tanto que ele amava, que o pai dele fez para ele, pegou uma fera, né, um bicho, um animal, matou um animal e deu, né, pegou aquele animal, pegou o sangue daquele animal e colocou nas vestes de José e deu para Jacó. Então, José, para Jacó, foi dado como morto muitos anos. Você já imaginou a dor que Jacó, que o pai de José, passou? E José, além dele ser traído, humilhado, ele foi vendido para os amonitas venderam ele para o Egito. Mas foi propósito de Deus. José ir ao Egito, foi propósito de Deus. José chegar à casa de Potifar. Querido, nós, como os cristãos, servos, filhos do Senhor, qualquer coisa que nós façamos não é sem uma intenção de Deus. Deus tem falado muito no meu coração há algum tempo mesmo, uns 2 anos, que Deus me deu essa palavra. Kelly, eu sou Deus intencional. Aleluias. Deus não faz nada sem uma intenção. Deus tem propósito até na nossa dor. Xarabacantare parabachaias. Ele tem um propósito até na sua dor. E para o Senhor, para que o Senhor fizesse um crescimento na vida de José, era necessário antes construir ele. E a construção não é fácil. Eu gravei, eu acho que foi ontem, uma live com a missionária no Instagram, e eu dei exemplo de uma construção. Quando nós estamos construindo, acontece tanta bagunça, é tanta poeira, é tanta coisa fora do lugar. Às vezes, quando alguém olha assim, né? Alguém que não entende a sua construção, alguém que não entende como que vai ser futuramente, às vezes nem nós entendemos. Nem nós entendemos. Aí você olha assim, não dá nada para aquilo. Aí você pensa, mas como que vai ficar essa cozinha? Mas como que vai ficar esse banheiro? Parece que nada vai ficar no lugar. Assim é a nossa vida. Quando Deus começa a construir a nossa vida, né, aparentemente, principalmente as pessoas de fora, olha para nós como aparência de uma bagunça. Olha para a nossa vida e começa os julgamentos da nossa vida. E acha que não vai dar nada certo, acha que está tudo fora do lugar. Acha que a construção não vai ficar legal. Mas ninguém tem que achar sobre você. Aleluias. É o céu que sabe a respeito da sua vida. É o céu que sabe a obra maravilhosa que vai ser você. Imagina que quando José chegou no Egito, imagina, quando ele chegou dentro da casa de Potifar, chegou um menino. Aí começou as dificuldades na vida de José.
Aí que José começou mesmo a enfrentar obstáculos. Mas a Bíblia diz que ele permanecia fiel, porque quando a esposa de Potifar começou, né, a tentar seduzi-lo, ele não caiu em tentação. Isso demonstrou o quê? Fidelidade a Deus. E durante as dificuldades, o processo da nossa vida, nós precisamos demonstrar a Deus a fidelidade. A fidelidade faz parte da nossa construção, do nosso crescimento. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! E aí, só que quando ele demonstrou fidelidade a Deus, Satanás não ficou satisfeito. Satanás levou ele à prisão. Mas a Bíblia diz também que quando ele chegou na prisão, ele era abençoado. Quando ele chegou na casa de Potifar, se você ler a história de José, nos primeiros capítulos da história dele, vai falar assim, tudo que José fazia era abençoado. Quando ele chegou na prisão, ele era abençoado. Ele tinha um dom de discernimento de sonhos. E Deus usou isso, ele dentro da prisão. Querido, Deus usa a nossa vida onde nós estivermos. Deus faz a gente florescer onde nós estivermos. Se nós estivermos com a intenção de crescer na presença de Deus e permitir o Senhor nos construir, nós florescemos. Mas a construção depende de nós. Queremos crescer depende de nós. E construir é um processo. Porque o Senhor vai tirando as escórias da nossa vida, o Senhor vai tirando de nós aquilo que não agrada ao Senhor, o Senhor vai moldando nós, até mesmo como um vaso na mão do oleiro, nós viemos da terra, do pó. Jeremias 18 diz, né? Um vaso na mão do oleiro. E vai ter momentos que nós, como vaso, vai quebrar. Vai ter momentos que essa construção não vai dar certo. Aí, o nosso engenheiro civil, o nosso maior arquiteto, o nosso oleiro, aleluias, ele pega nós e começa a moldar novamente. Ele não joga você fora. Deus não é como homem. Olha o que os irmãos de José fizeram. Invejaram tanto José. Invejaram tanto José. E inveja, aquilo é inveja, é raiva. Por causa do propósito que Deus tinha na vida dele, por causa daquilo que ele carregava, daquilo que ele geraria. José tinha sonhos dentro dele. José carregava sonhos. Por isso que os irmãos dele invejaram ele, porque compartilhou. E às vezes nós fazemos isso. Aí talvez você diz, Kelly, mas compartilhou com os irmãos dele. Ele compartilhou os sonhos dele com a família dele, sangue do sangue dele. Aí você vai para a história de Caim e Abel. Aí você vai para a história de Caim e Abel. Caim invejou a adoração, a pureza do coração de Abel. Ele matou o seu irmão por inveja, por raiva da forma de adorar, da forma dele se entregar ao Senhor. Mas ele obteve a salvação em Jesus. Aleluia. E aqui José, os irmãos dele fizeram de tudo, até mesmo para tentar matar ele. Mas não morreu. Mas não morreu. Deus, ele cuida de nós. Existem momentos da nossa vida que nós vamos chegar a um lugar na nossa vida e a gente vai achar que está tudo acabado. Talvez ele pensava, gente, mas aqui no Egito não conheço ninguém. Não sei quem são as pessoas aqui, mas ele carregava a presença de Deus. Independente do lugar que você estiver, se você carregar a presença de Deus, se você ter o Senhor dentro do seu coração, da sua alma, se você não compactuar com os erros, com os pecados, com as coisas erradas do mundo, o Senhor vai honrar você. José chegou na prisão. Existia um copeiro e um padeiro. Ele foi e falou sobre os sonhos dele, dos dois. E o Senhor, ele falou assim, olha, com o copeiro, quando você chegar até Faraó, você lembra de mim. Sabe quantos anos passaram? Aproximadamente 2 a 3 anos. Lembrou dele.
Mas não foi o tempo que José talvez queria, mas o tempo de Deus. Há alguns dias atrás, deve ter mais ou menos 1 mês, 2 meses, um dos devocionais que eu gravei, eu falei que o Senhor lembra de nós. Eu comecei a estudar, como assim Deus lembra de nós? Deus esquece de nós? Não. O lembrar de Deus é diferente do nosso, eu estudei isso. Quando a Bíblia diz, né, que o Senhor lembrou de alguém na Bíblia, que o Senhor mudou, né, a sorte de alguém, lembrou de alguém, quando a Bíblia se refere, quando Deus lembra do seu filho, se refere que Deus age pelo seu filho. A Bíblia prova para nós e comprova que a forma do Senhor pensar, agir, fazer, executar é diferente do nosso. Quando eu falo assim, eu lembrei de uma irmã, lembrei. Quando eu lembro de uma irmã, o que eu vou fazer? Talvez eu mando uma mensagem para ela. Talvez eu aviso ela, irmã, lembrei de você hoje. Mas quando Deus fala assim, filha, eu estou lembrando de você hoje. Deus está dizendo assim, olha, eu estou agindo por você hoje. E chegou o momento do Senhor lembrar de José. No tempo certo, o copeiro falou para Faraó que existia uma pessoa. Faraó estava à procura de alguém para interpretar o sonho dele. Ninguém conseguia. Aí foi José. José fez a barba, provavelmente cortou o cabelo, tomou um banho, vestiu roupas novas e se apresentou diante de Faraó. E ele falou sobre o sonho, interpretou o sonho. Sabe por quê, querido? Porque ele carregava a presença de Deus. Existe um momento, sim, da humilhação. Existe um momento, sim, da decepção, das frustrações. Xarabacantare parabaixais. E às vezes, gente, nós achamos que vamos morrer, que nós não vamos conseguir, que não vamos dar a volta por cima. E Satanás começa a soprar essas coisas no nosso ouvido. Mas esse momento é o momento que Deus está nos construindo. E para nós crescermos na presença de Deus, existe um tempo antes de construção. Existe um processo. E o processo dói. Você acha que também José não foi humilhado no Egito? Foi humilhado, foi parar na cadeia, na prisão, por coisas que ele não fez. Não fez. Mas era propósito de Deus. E Deus honrou ele lá na prisão. Da prisão, ele foi governador do Egito. Aleluia! E governador do Egito, o Senhor permitiu uma fome lá na casa da família dele. O Senhor permitiu uma fome lá onde os irmãos dele moravam. E aí os irmãos dele saíram da zona de conforto, saíram de lá e foi procurar comida onde? No Egito. Foi deparar com quem? Com José. E é onde José fala, não foi vocês que me trouxeram aqui. Esse era um momento de honra na vida de José. Mas foi Deus. O que eu quero finalizar essa mensagem. Tudo na vida tem um propósito. Eclesiastes 3 diz, existe um propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo aqui na terra. Existe o tempo da humilhação. Existe um tempo que as pessoas vão rir, até rir da nossa cara. Mas as mesmas pessoas que ri de você, eu estou falando porque eu tenho vivenciado isso, a mesma boca que te humilhou, a mesma boca que falaram coisas ruins a você, é a mesma boca que vai pedir você para orar para ela. É a mesma boca que vai te abençoar. É a mesma boca que vai dizer, eu vejo Deus em você. Eu vejo o Espírito Santo de Deus em você. Os mesmos irmãos de José que humilharam, jogou ele no buraco, vendeu ele, é os mesmos que estavam diante dele. Nem imaginava que era José. José, na mesma hora, soube que eram os irmãos dele, mas os irmãos dele não sabiam que era ele. É as mesmas pessoas que vai chegar até você e vai rir com você e vai sentar na mesa com você e vai ver o Deus de Jacó sobre a sua vida. Então, a palavra na Bíblia diz que eu amo essa mensagem. Há um Deus em Israel. Israel não está sozinho.
até literalmente, a terra Israel. Por que ela é tanto invejada? A terra do nosso Deus. Deus prometeu abençoar aquela terra e as pessoas invejam aquela terra. Desde Gênesis ao Apocalipse, Israel é invejada. As pessoas querem destruir. A gente vê as riquezas que tem em Israel, petróleo. As frutas, diz que de lá tem de tudo do melhor. Até a forma de guerra deles, meu marido estava falando para mim esses dias, nem no Brasil tem. A forma deles defenderem em relação à guerra. É tudo de primeira. Há um Deus em Israel, querido. E você é Israel de Deus. Se você tem questionado ao Senhor o porquê Ele está te amassando, o porquê você está passando por isso no seu casamento, na sua família, no seu financeiro, no seu espiritual, no seu emocional, talvez está uma bagunça aqui dentro. Mas o Senhor está fazendo essa bagunça para colocar as coisas no lugar. Sim, eu falo bagunça assim, usando assim o termo de reconstrução. O que o Senhor disse? O que o Senhor disse a Jeremias? Jeremias, observa o que o oleiro está fazendo com o vaso. Assim sois vós na minha mão. Tem momento que o vaso vai quebrar. Eu costumo dizer assim, se o vaso falasse, ele ia gemer. Ele ia ficar só reclamando, para de me amassar, não estou aguentando. Ele passa pelo fogo. Ele peneira antes, é tantos processos. Mas aí depois forma um vaso perfeito, pronto para o uso. E é isso que o Senhor está fazendo com você. No tempo certo, Ele vai te honrar. Mas para isso acontecer, você precisa passar pela prova. Como diz o hino do Lázaro, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. E para a gente crescer em qualquer sentido da nossa vida, é necessário sermos construídos antes. Dói, mas vale a pena. Amém?